Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Agora nós vamos falar do inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal. E eu vou pedir para você muito cuidado aqui, o nosso bloco vai ser um pouquinho mais extenso, tá? Tem muita coisa para falar e eu vou avisar para vocês, tá? De todos os incisos, se você me pedisse para separar os 5 mais cobrados em prova, com certeza o inciso 6º estaria nessa lista, tá? Ele despenca em prova, eu quero que você coloque um coração nele, tá? E dê muita atenção porque ele despenca em prova. Vamos lá? Atenção, senhores. É inviolável, ou seja, eu não posso violar, a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, tá, na forma da lei, como a lei estabelecer, a proteção a esses locais onde é exercido culto e suas liturgias. Calma, vamos lá. Esse inciso, ele se refere à famosa liberdade de consciência e de crença, tá? O que significa, senhores? Você é livre para acreditar, tá? Você é livre para seguir, tá? Qualquer crença que você quiser, ou, tá? Você é livre para ter a sua consciência, né? Ou você não acreditar em nada, não seguir nada, tá? Vamos entender isso aqui melhor. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção, olha só. Desde a Constituição de 1891, tá? A segunda Constituição Federal do Brasil, o Brasil ele é considerado um Estado laico. O que é um Estado laico? Cuidado. É um Estado que não adota uma religião oficial, tá? Então, assim, o Brasil ele não adota, por exemplo, o catolicismo como uma religião oficial. Nem o catolicismo, nem a religião ali vinculada à questão protestante. Não. O Brasil não adota religião alguma como uma religião oficial. Nós já adotamos? Já. Na primeira Constituição, a Constituição de 1824, tá? Nós adotávamos o catolicismo, né? Como uma religião oficial, tá? A Igreja Católica ali, ela tinha uma relação muito forte com o Estado, tá? Mas após essa Constituição aqui, de 1891 até a presente Constituição, que é 1988, a que a gente está estudando aqui, que está em vigor, tá? O Brasil, ele não mais adota uma religião como uma religião oficial, tá? O nosso Estado, ele é laico. Beleza. Também chamado de leigo, tá? Às vezes cai na prova leigo. Leigo ou laico são sinônimos, tá? Não adota uma religião oficial. Aí o que acontece? A liberdade de crença, tá? A liberdade que você tem de crença, de crer no que você quiser, ou não crer em nada, tá? Assegura o que para o indivíduo? Isso assegura ao indivíduo ter ou não ter crença religiosa. Então, por exemplo, o indivíduo ele não acredita em Deus, né? É o famoso ateu. Ele tem direito de ser ateu? Tem. Tá? Você tem a liberdade de ter uma crença ou de não ter crença alguma, né? Você tem direito de criar a sua própria religião, se você quiser. Ah, eu vou criar a religião X porque eu acredito nisso, nisso. Meu amigo, faça o que você quiser, acredite no que você quiser, tá ok? Só que além de você ter a liberdade de acreditar no que quer ou não acreditar em nada, tá? A Constituição ela garante a proteção aos locais onde são exercidos os cultos religiosos, tá? Além disso, também protege os símbolos e as liturgias, né? A missa, né? Os atos praticados ali no exercício dessa crença religiosa. Então, senhores, não é que você somente é livre para acreditar no que você quer. Você é livre para acreditar no que você quer ou não acreditar em nada, e além disso, a Constituição garante a proteção tanto ao local como às liturgias, né, e aos símbolos religiosos ali, tá ok? Lógico que aqui eu não estou diante de um direito absoluto. Por quê? Porque eu não vou permitir, tá, o exercício de um culto religioso onde há prática de crime. Então aqui nós vamos sacrificar essa criancinha. Não, filho, aí não pode, né? Aí não dá. Por quê? Porque não é um direito absoluto. Isso aqui estaria violando outro direito fundamental, que é o direito à vida, tá ok? Beleza. Com base nisso, a gente vai entrar nas jurisprudências que, quando cai em prova, pega o pessoal de surpresa. Então, olha só que interessante. A liberdade do exercício dos cultos religiosos abrange a obrigação de observância das regras específicas, tá? Adotadas por cada religião para fins de acesso ao local de suas liturgias. Como assim, professor? Senhores, existem crenças e crenças. Então você tem uma crença determinada, por exemplo, que não permite, por exemplo, que uma mulher adentre no local, né, naquela igreja, naquele local onde é celebrado ali a crença, se não tiver
com a perna por completo coberta. Então, por exemplo, a moça tá lá de saia, né? Mas ela tá com uma saia ali por volta do joelho. Mas aquela religião específica defende, né, tem como regra, né, para acesso ao local do culto religioso, que as mulheres não podem mostrar nada, tem que estar com uma saia lá no chão, tá? Não pode mostrar o pé, tá ok? Aí o que acontece? Isso aconteceu na prática e foi parar no Supremo. O que alegaram? Falaram, olha, eu tenho direito de liberdade de locomoção, eu tenho direito de ir e vir, eu tenho direito de exercer o culto religioso, eu tenho direito de liberdade de crença, e eu fui impossibilitada de adentrar na igreja porque aquela igreja falou que só pode adentrar com saia no chão, e eu tava com a saia no joelho. Eu não estava sendo vulgar e nem nada, mas assim, um absurdo, meu direito de ir e vir foi violado. O que o Supremo falou? Não, não. Por quê? Essa liberdade do exercício do culto religioso permite, tá, que seja obrigatório, né, a observância das regras específicas daquela religião. Se aquela religião está dizendo que você tem que colocar uma saia até o chão e você não concorda com isso, procure outra crença. Tá? Não é a religião que vai se adequar a você, é você que se adequa à religião. Se você não concorda com aquilo, é contrário ao que você acredita, procure outra religião, tá? Aquela não te serve, simples. Então a igreja, tá? Então poderá, por exemplo, ser negado o acesso de uma pessoa que não esteja com vestimenta adequada, né? De acordo com os padrões adotados pelo grupo religioso? Sim, é permitido. Agora, cuidado. Eu não estou falando, por exemplo, de eu estar impossibilitando uma pessoa de adentrar na igreja por ela ser negra, por exemplo. Isso aqui não é permitido porque isso aqui configura crime de racismo, tá? Um direito fundamental, ele é excepcionalizado, ele é restringido quando o ato ele já está violando outro direito fundamental. Tá, ok? Então a própria Constituição Federal, até mesmo no próprio artigo 5º, tá, veda, né, a questão do racismo. Então, senhores, são situações completamente diferentes. Uma coisa é eu proibir o sujeito de entrar na igreja porque ele é negro, outra coisa é eu proibir ele de entrar na igreja porque ele está com a roupa inadequada às regras, né, de acesso ao culto religioso estabelecido por essa religião. São coisas completamente diferentes, tá? Beleza. Cuidado, que isso aqui é bem interessante, tá? Quando eu falo da proteção ao local de culto, né, religioso, né? Isso aqui contempla o que a gente chama de imunidade tributária, tá? Religiosa. Olha que interessante. Imunidade tributária. Senhores, tributo é o gênero de que tem várias espécies. Eu tenho impostos, eu tenho taxas, né? Eu tenho contribuição de melhorias. Isso aqui não importa para vocês agora. Mas eu quero que você entenda o seguinte: tributo é bem mais amplo do que imposto, tá? Imposto é só uma das espécies de tributo, tem outras. Mas olha só, a proteção ao culto religioso, a proteção ao local do culto religioso, contempla, né, a imunidade tributária, alcançando somente os impostos. Então eu não estou falando de taxas, né? Eu estou falando especificamente de impostos, tá? Que é uma espécie de tributo. Aí o que acontece? A título de exemplo, o imóvel que pertence àquela determinada igreja, por exemplo, tá? Ele não será objeto, por exemplo, de cobrança de IPTU, porque IPTU é o quê? É o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Então você não tem a sua casa? Você não tem que pagar IPTU todos os anos? É um imposto, né? Beleza. A igreja, tá? Por ser um local de exercício do culto religioso, de crença e etc., ela é protegida pela Constituição e, dentre isso, uma das formas de proteção, eu tenho a imunidade tributária. Então, a igreja, ela não paga IPTU do prédio ali que ela utiliza para o exercício do culto religioso, tá ok? Aí, cuidado. Por quê? Porque aí vem alguns detalhezinhos bem interessantes. Olha que legal isso aqui, ó. O STF ele entendeu o seguinte, ó. Ainda que a igreja tenha diversos imóveis, sendo que parte deles sejam alugados para terceiros e não sejam utilizados especificamente para o exercício do culto religioso, tá? Para fins de arrecadação de valores, permita a manutenção de suas atividades, enquanto os demais sejam efetivamente destinados para o exercício da crença, todos os imóveis serão alcançados pela imunidade tributária. Deixa eu te explicar isso aqui. O que acontece? Senhores, a igreja ela precisa de renda para poder funcionar? Claro, senhores. Tudo tem custo, não é isso? Às vezes você tem um projeto social, né, como o nosso aqui, que as pessoas falam assim, pô, ninguém paga para ter acesso às aulas. Sim, mas tem custo? Tem. Você está me vendo aqui porque eu estou filmando essa aula, gravando essa aula através de uma câmera,
profissional, 4K, eu tenho toda uma iluminação, eu tenho um programa, né? Eu tenho o notebook que eu tive que comprar, tenho essa mesa digitalizadora que eu tive que adquirir para poder fornecer uma aula de qualidade para você. Então o que acontece? A igreja funciona da mesma forma, né? A igreja, ela não tem fins lucrativos, tudo bem, mas tem gasto, tem água, tem luz, né? E etc. Então o que acontece? Muitas vezes essas igrejas, e quando eu falo igreja aqui, tá, senhores, eu quero que você entenda no sentido amplo, tá? Seja igreja, seja centro, espírita, não importa, tá? Local onde se exerce culto religioso. Essa igreja, ela precisa criar o que a gente chama de ativos, ou seja, meios para ganhar, para ter dinheiro, para receber dinheiro, para poder custear os seus gastos. Tá? Senão ela não funciona. Então o que acontece? Muitas vezes as igrejas elas fazem o quê? Elas vão adquirindo, elas pegam dinheiro ali do fiel e etc. O fiel contribui ali com dízimo e etc. E aí a igreja faz o quê? Por exemplo, compra ali, por exemplo, 2 casas, 3 casas, um prédio, constrói um prédio comercial e aluga essa casa, porque a igreja já tem um espaço onde é exercido o culto religioso. Aí ela adquire esses outros imóveis e ela aluga esses imóveis e esse valor do aluguel, cuidado, tá? Ele é destinado para quê? Para a manutenção da igreja, tá ok? Porque tem mês que nem todos os fiéis conseguem ajudar. Então, para evitar isso, eu criei ativos, eu criei fontes de renda. E aí a pergunta é, esse imóvel é da igreja, mas não está sendo utilizado para culto religioso. E aí, eu aplico a imunidade tributária, né? Ele deixa de ser obrigado a pagar IPTU, ou a isenção aqui do IPTU só é aplicado para o local, né? Para o imóvel que efetivamente é exercido o culto religioso? Cuidado, o STF entendeu que todos os imóveis de propriedade da igreja, mesmo aqueles que estão sendo alugados para terceiros, tá? São beneficiados pela imunidade tributária, né, relacionada aqui ao IPTU, desde que esse imóvel alugado, o valor do aluguel seja revestido para a manutenção, tá, das atividades fins daquela igreja, tá ok? Desde que esse dinheiro esteja sendo voltado para a igreja para pagar ali a água, a luz, o telefone, o recebimento dos valores do pastor e etc, tá ok? Beleza? Ótimo. Beleza. Então olha só. Note que dispõe a súmula vinculante 52 do STF sobre isso aqui, ó. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no artigo 150, né? Inciso 6º, a linha C da Constituição Federal. Aí eu falo aqui das entidades religiosas, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais as entidades foram constituídas. Então, por exemplo, se o pastor der um despertinho ali, né, adquire a casa no nome da igreja, etc., mas aquele dinheiro está sendo utilizado para pagar a faculdade da filha dele, por exemplo, aí não. Aí não. Então, meu amigo, me desculpa. Aí esse imóvel, ele não está sendo utilizado pela igreja. Ele está sendo utilizado para pagar obrigações, né, custos pessoais do pastor. Aí não tem imunidade tributária. Tá ok? Beleza? Ótimo. Perfeito. Olha só. Atenção. Professor, e a maçonaria? Cuidado, senhores. Isso foi parar no Supremo. Segundo o STF, a imunidade tributária conferida, né, para as entidades religiosas, chamada imunidade tributária religiosa, ela não se aplica à maçonaria. Por quê? Por quê? Porque o STF entende que nas lojas da maçonaria não se professa qualquer religião, tá? Maçonaria não é religião, tá ok? Eu não professo ali religião, tá? O que justifica a imposição de restrição sobre as entidades maçônicas no que diz respeito à imunidade tributária. Traduzindo, se maçonaria não é religião, ela não tem direito à imunidade tributária religiosa. Simples, tá? Isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza? Beleza. E por fim, sobre essa questão de imunidade tributária, que é uma das formas de proteção ali, né, do local, né, onde é exercido o culto religioso, o STF também entendeu que essa imunidade tributária, que é relacionada a impostos, tá? Só impostos, tá? Ela abrange não somente os impostos sobre renda e patrimônio, tá? Das entidades religiosas, mas também os impostos sobre a importação de bens, o famoso II, Imposto de Importação, tá? A serem utilizados na consecução dos objetivos essenciais dessas entidades. Deixa eu te dar um exemplo bem clássico aqui para você entender.
Se você notar, muitas igrejas atualmente elas estão adquirindo o quê? Telões de LED. Você vai lá na igreja e tá lá um telão de LED lindo, cara, 10 metros por 3, né? Parece um show, né? Aqueles telões de LED, muitas vezes eles são importados da China. Então, a igreja, ela vai comprar um bem que está fora do Brasil, e quando você adquire um bem que está fora do Brasil, e que você quer trazer ele para o Brasil, você tem que pagar o famoso imposto de importação, porque você está importando um produto, certo? Cuidado. As igrejas, elas são isentas, tá? Elas não pagam esse imposto de importação, segundo o STF. Por quê? Porque quando eu vou conferir para a igreja, né, para entidades religiosas, a imunidade tributária, e ela está se referindo exclusivamente a impostos, tá? Esses impostos em que ela não terá que pagar não são somente o imposto de renda, tá? Impostos que recaem sobre a renda, e o imposto, por exemplo, sobre o patrimônio, não é isso? Não. Eu também incluo o quê? Impostos relacionados à importação. Desde que, atenção, tá, você esteja importando um produto que vá ser utilizado, tá, para a consecução do objeto daquela entidade religiosa. Então, por exemplo, o telão de LED não está sendo importado para ficar na casa do pastor. É um telão de LED que vai ser utilizado no culto, né? Um helicóptero. Compramos um helicóptero. Pode, às vezes o que acontece? O líder daquela religião, né, ele precisa estar em vários locais, igual um cantor sertanejo, e aí o helicóptero facilita. Se for utilizado para isso, tudo bem, não tem problema. O que não dá é eu importar, por exemplo, um veículo para dar de presente para a filha do pastor, para ela andar, né, e ir para casa, sendo que ela nem pisa na igreja. Não, aí não dá. Todos entenderam? Tranquilo? Maravilha, senhores. Segundo o STF, tá, mais uma aí, ó, deve ser estendida a garantia da imunidade tributária religiosa, cuidado, para os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso, tá? De tal sorte que não há possibilidade da incidência de IPTU em relação a esses cemitérios. Cuidado que eu vou te falar. Se o cemitério ele tiver relação, né? O cemitério, na verdade, ele faz parte, ele é uma extensão de uma determinada instituição religiosa. Vou dar um exemplo para vocês. Em Brasília, o cemitério de Brasília, ele é da LBV, né? Da LBV. Então, o que acontece? Uma entidade religiosa. Então, senhores, o cemitério de Brasília, ele não paga IPTU. Como ele é uma extensão ali da entidade religiosa, ele faz parte da entidade religiosa. Então, a entidade religiosa tem imunidade tributária em relação a impostos, né? Dentre eles o IPTU. Nesse caso, o cemitério é abrangido por isso aqui. Agora, professor, e se o cemitério for um cemitério particular, não tem nada a ver com religião e etc., não tem vínculo nenhum com a entidade religiosa, aí ele não tem imunidade, né, tributária. Simples. Beleza? Ótimo. Senhores, cuidado. Cuidado porque eu vou entrar num tema que quando cai em prova os alunos erram muito, porque ele é muito rico em jurisprudência, tá? O famoso ensino religioso. Olha aqui. O que o STF entendeu? Vamos lá. E não confunda. Segundo o STF, é possível o ensino religioso confessional, já você vai entender o que é isso, tá? Nas escolas públicas, devendo ser ministrada por religioso. Senhores, primeiro eu quero que você entenda o seguinte, vamos separar a escola particular de escola pública, tá? Porque na escola particular, você fica se você quiser. Aí eu monto uma escola particular que adota os princípios da religião evangélica, por exemplo. Então não me vem aqui com qualquer tipo de roupa, não me vem aqui com saia curta, tá? Isso vem contra as regras dessa escola particular. Senhores, não está satisfeito? Procura outra escola. Na escola particular você é cliente. Não está satisfeito com o produto? Procure outra. Agora, cuidado, o problema são nas escolas públicas. Eu não posso chegar, eu, administração pública, e falar, não está satisfeito, procura outra escola. Não é bem assim. Mas aí, o que acontece? Vamos entender isso aqui. Presta atenção. Então, o STF já falou. O ensino religioso confessional, o que seria o ensino religioso confessional? É aquele ensino religioso que adota a doutrina de uma religião específica. Isso aqui não viola o fato do Estado ser laico. Presta atenção, eu não tenho como, é humanamente impossível, eu ter uma escola que fornece o ensino religioso, onde eu vou fornecer a doutrina, eu vou aplicar, vou ensinar a doutrina, né, as regras ali, né, de todas as religiões existentes.
Senhores, são centenas de religiões. Como é que eu vou ter ali ensino religioso, aula budismo, aula protestante, aula catolicismo, aula espírita, aula candomblé? Meu amigo, não tem como. Então o STF falou, é possível sim que o ensino religioso, né, que seja ministrado aí nas escolas públicas, ele seja confessional, ou seja, adote, né, uma religião específica para seguir aquela doutrina específica, tá ok? Isso aqui não viola a liberdade de crença, porque você vai ver já já, tá? Como é que isso aqui funciona, tá ok? Agora deve ser ministrada por um religioso, lógico, né? Beleza. Agora olha só, quando eu falo das escolas privadas, como eu falei para vocês, tá? As mesmas poderão exigir a matrícula e o aproveitamento na matéria de ensino religioso. Como assim? Uma escola privada, beleza, quero matricular meu filho nessa escola, gostei da escola. Só que nessa escola é obrigatório, escola privada, é obrigatório o ensino religioso. Ah, mas é o seguinte, eu quero matricular meu filho aqui, mas eu não quero que ele tenha que assistir aula de ensino religioso, não. Não, você não entendeu. Na escola privada, eu posso sim estabelecer como obrigação, eu posso exigir até o aproveitamento, ou seja, tem que tirar a nota, tem prova e reprova, tá? É a matéria de ensino religioso. Não está satisfeito, não concorda com isso, não é o que você deseja? Procure outra escola. É isso, tá? A escola privada aqui, tá? Ela não tem que se adaptar a você. Essa é a nossa ideologia. É uma escola particular, mas é uma escola evangélica, que segue parâmetros evangélicos. Tem ensino religioso obrigatório, tá? E que exige aproveitamento, né? Prova, com nota, etc. Com base na doutrina evangélica. Se você não quer, não gosta e etc., porque seu filho é católico, procura outra escola. A nossa é essa, né? Pronto. Agora, cuidado, tá? E a escola pública? E aí, como é que funciona? Presta atenção no que eu vou te falar, olha só. O ensino religioso, ele é um componente curricular das escolas públicas, tá? O ensino religioso, tá? Em nível fundamental, é obrigatório estar previsto no currículo, beleza? Assim como as outras disciplinas, matemática, língua portuguesa, etc. A diferença é que na escola pública, a escola é obrigada a fornecer a matrícula, mas você, aluno, não é obrigado a se matricular. Olha a diferença. Presta atenção, olha só. Segundo o STF, as escolas públicas têm obrigação de oferecer a matrícula aos alunos na respectiva matéria. Ela tem que obrigatoriamente oferecer matrícula para ensino religioso em nível fundamental, não é ensino médio, tá? Beleza. Agora, a escola é obrigada a fornecer. O aluno, a ele é facultado a matrícula. Ele se matricula se quiser. Então na escola pública vai estar lá, sétima série, né? Sétima série ali do ensino fundamental. A escola tem que fornecer, ó, ensino religioso está aqui, tem a possibilidade de você se matricular. O aluno se matricula se quiser. Agora na escola privada não. Na escola privada você tem que se adaptar à regra daquela escola. Se ela colocar como obrigatório, é obrigatório. Não gostou, vai para outra. Escolhe outra escola. Beleza? Tranquilo? Olha aqui, ó, para comprovar para vocês, ó, o artigo 210 da Constituição, ele fala, ó, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Então assim, não tem como fugir de matemática, língua portuguesa e etc. De maneira a assegurar a formação básica comum, né, e o respeito dos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Tá, aí olha aqui, ó, que interessa pra gente. O ensino religioso de matrícula facultativa, você faz se quiser, constituirá em disciplina dos horários normais da escola pública de ensino fundamental, horário normal, tá? O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, tal, né? Isso aqui não importa pra gente, né? Assegurar às comunidades indígenas a utilização de suas línguas específicas, tá? Isso aqui não importa. O que importa pra gente é o quê? O ensino religioso, ele é de matrícula facultativa no ensino fundamental, o quê? Da escola pública, do ensino público, tá? Beleza? Maravilha. Aí, senhores, começou aquela discussão lá no Supremo de um bocado de gente mimimizenta, né? Que começou a falar o seguinte, vem cá, se o Estado é laico, a Constituição já começou errada, porque no preâmbulo, tá? Preâmbulo é aquela parte bem inicialzinha ali da Constituição, onde eu tenho uma mensagem, né, de introdução ao texto constitucional. No preâmbulo, tá?
ingressaram com uma ação, né, alegando a inconstitucionalidade do preâmbulo da Constituição, porque ele menciona Deus. Pelo amor de Deus, o que o STF falou? Não há inconstitucionalidade alguma no fato do preâmbulo da Constituição Federal mencionar Deus. Por quê? Porque Deus é uma expressão cultural, meu amigo. Até quem não acredita às vezes menciona. Quer um exemplo? Eu tenho um amigo que ele é ateu. Eu falo assim em sala de aula, ele é ateu, né? Ele fala, cara, eu não acredito em Deus. Vira e mexe quando acontece uma situação, ele vira e fala assim, né, meu irmão, Deus me livre. Falou, meu irmão, como assim? Deus me livre. Ele, tu entendeu. Por quê? Porque é uma expressão, ele não acredita em Deus, mas vira e mexe ele fala, Deus me livre. Ué, mas Deus não existe? Você não é ateu? Aí ele fala, não, isso é uma expressão, pô. Exatamente, é uma expressão cultural, tá? Quando a Constituição mencionou no preâmbulo a questão de Deus, tá? Isso aqui tá muito mais voltado para a cultura do que para a religião. Eu não estou adotando religião nenhuma aqui, tá ok? Então, Deus aqui em sentido amplo, algo superior. Então, assim, a expressão cultural não tá violando a Constituição, para de extinção de saco, né? Aí o que aconteceu? Para não ficar só aí, foram provocar o Supremo também em relação ao quê? A presença de crucifixos nas repartições e órgãos públicos, tá? O STF falou, gente, pelo amor de Deus, vocês não têm uma roupa para lavar em casa? Vem cá, o Supremo entendeu o quê? A presença de crucifixos, né, nas repartições públicas, em órgãos públicos, né, até mesmo ali no Supremo tem na parede, né? Isso aqui não configura inconstitucionalidade. Por quê? Porque o crucifixo, tá? Ele não é só um símbolo religioso, tá? Ele é fruto da cultura do povo ocidental mesmo, da nossa cultura, né? Então o que acontece, senhores? Eu não estou estabelecendo aqui uma religião específica, eu não estou violando a Constituição. Você é vampiro para estar tão desesperado assim por causa de um crucifixo? O crucifixo ele faz parte da cultura do nosso povo. Então, se eu não estou definindo uma religião como oficial, nada disso. Para de encher o saco, isso aqui não viola a Constituição, não. Tá ok? Né? O pessoal exagera demais. Agora, cuidado. Por outro lado, entendeu o Supremo Tribunal Federal, que agora sim, agora é inconstitucional, agora viola a liberdade de crença, tá? Lei municipal que determinar que em todas as bibliotecas municipais devam ter bíblias. Por que o Supremo entendeu que isso aqui é inconstitucional? Primeiro, a Bíblia, ela é o livro sagrado de determinadas religiões. Outras religiões utilizam outros, né, outros manuais, né? Você tem o Alcorão, né? Você tem religiões que nem adotam manual, né? Você tem mais a doutrina mesmo, livros espíritas, etc. Tá bom. Quando uma lei municipal exige a presença de bíblias em todas as bibliotecas municipais, exigir coerção, tem que ter. Não pode funcionar uma biblioteca municipal se não tiver Bíblia lá, né? Aqui sim eu estou violando a liberdade de crença, a liberdade de consciência, tá? Isso aqui fere a Constituição. Agora cuidado para não confundir. Eu não estou falando que não pode ter Bíblia. Pode ter. Mas eu não posso ter uma lei obrigando a ter Bíblia em toda a biblioteca, tá ok? Porque aí sim, aí eu estou, né, exigindo aqui uma questão específica, né, que não tem necessidade. Meu amigo, pode ter se quiser, tenha, mas não é obrigatório, tá bom? Tranquilo? Beleza, senhores. Com isso eu finalizo esse bloco. No bloco seguinte, tá? Nós vamos trabalhar aí o inciso 7º, tá? Que também cai bastante em prova. Essa questão de religião, de crença, de consciência cai bastante. E depois desse inciso 7º, meu amigo, nós vamos estudar aí um dos que mais cai em prova disparado. Tá dentro daquela listinha dos 5 mais cobrados, tá? Aguardo você no próximo bloco. Qualquer dúvida, comentário, não deixe de colocar o seu nomezinho aí, beleza? Um grande abraço, fique com Deus. Até o próximo encontro.